No início do século passado, os astrônomos descobriram que, ao contrário do que se pensava, o processo de expansão do universo está acelerando. Mas o que provoca este fenômeno permanece um mistério até hoje e recebeu o nome de energia escura. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Havaí aponta que a energia escura vem de objetos compactos conhecidos como geodes, espalhados pelos espaços entre as galáxias. O estudo se baseia em uma hipótese apresentada em meados da década de 1960, em que físicos sugeriram pela primeira vez que a morte de grandes estrelas não poderia formar só buracos negros, mas, em vez disso, objetos genéricos de energia escura. Ao contrário dos buracos negros, os geodes não quebram as equações de Einstein com singularidades. Em vez disso, uma camada giratória envolve o núcleo de energia escura. Vistos de fora, os geodes e os buracos negros parecem basicamente os mesmos, mesmo quando os sons de suas colisões são medidos por observatórios de ondas gravitacionais. Como os geodes imitam buracos negros, supõe-se que eles se moviam pelo espaço da mesma forma que os buracos negros. Isso se torna um problema se você quiser explicar a expansão acelerada do universo, disse o pesquisador Kevin Crocker, do Departamento de Física e Astronomia da Universidade do Havaí, autor do estudo. Embora tenhamos provado no ano passado que os geodes, em princípio, poderiam fornecer a energia escura necessária, você precisa de muitos geodes antigos e massivos. Se eles se movem como buracos negros, permanecendo perto da matéria visível, galáxias como a nossa Via Láctea teriam a formação interrompida. Os pesquisadores descobriram que a camada giratória em torno de cada geode determina como eles se movem em relação uns aos outros. Se suas camadas externas giram lentamente, os geodes se aglomeram mais rapidamente do que os buracos negros. Isso ocorre porque os geodes ganham massa com o crescimento do próprio universo. Para geodes com camadas que giram perto da velocidade da luz, no entanto, o ganho de massa é dominado por um efeito diferente e os geodes começam a se repelir. A equipe resolveu as equações de Einstein, pressupondo que muitas das estrelas mais antigas, que nasceram quando o universo tinha menos de 2% de sua idade atual, formaram geodes ao morrer. À medida que esses antigos geodes se alimentavam de outras estrelas e de gás interestelar abundante, eles começaram a girar muito rapidamente. Uma vez girando rápido o suficiente, a repulsão mútua dos geodes fez com que muitos deles se distanciassem socialmente em regiões que acabariam se tornando os vazios entre as galáxias atuais. Este estudo apoia a posição de que geodes podem resolver o problema da energia escura, enquanto permanecem em harmonia com diferentes observações em grandes distâncias. Os geodes ficam longe das galáxias atuais, de modo que não interrompem a relação delicada de pares de estrelas existentes na Via Láctea. O número de geodes antigos necessários para resolver o problema da energia escura é consistente com o número de estrelas antigas. Geodes não interrompem a distribuição medida das galáxias no espaço, porque se separam da matéria luminosa antes que ela forme as galáxias atuais. Finalmente, os geodes não afetam diretamente as ondulações suaves no pós-brilho do Big Bang, porque eles nasceram de estrelas mortas centenas de milhões de anos após a liberação dessa radiação cósmica de fundo. Os pesquisadores estavam cautelosamente otimistas sobre seus resultados.
Pensava-se que sem uma detecção direta de algo diferente de uma assinatura de buraco negro dos observatórios de ondas gravitacionais LIGO, Virgo, você nunca seria capaz de dizer que geodes existem, disse um dos pesquisadores, acrescentando que agora que temos uma compreensão mais clara de como as equações de Einstein ligam o grande e o pequeno, conseguimos fazer contato com dados de muitas comunidades e uma imagem coerente está começando a se formar. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.